Eu quero começar esse vídeo perguntando a você uma coisa. Você sabe quem é David Prowse? Todos os Wings reportem, sejam muito bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e estou aqui num vídeo fora do cronograma para contar um pouco da história desse ator que nos deixou e que também deixou um lugar vazio, um lugar de muita tristeza em nossos corações, nos corações dos fãs de Star Wars nessa semana. No domingo, 29 de novembro, faleceu David Prowse, o corpo, o intérprete de Darth Vader na saga Star Wars, na trilogia original. Prowse tinha 85 anos, estava bem idoso, doentinho, se cuidando, mais recluso em sua casa, já tinha até parado de dar os seus autógrafos, de ir em convenções desde antes da pandemia. E a gente não sabe ao certo a causa da morte, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, ela não tinha sido divulgada. Mas é fato que esse canal, como uma grande homenagem a Star Wars, feito por um fã de Star Wars e que impacta vários fãs de Star Wars, não pode deixar de falar desse ator, de fazer uma homenagem a ele, de prestar os seus respeitos, os seus sentimentos a David Prowse, aquele que deu vida ao corpo de Darth Vader e marcou gerações inteiras. O roteiro desse vídeo que você está assistindo agora foi feito em 2017 para um dos pilotos que eu gravei lá pro primeiro canal, para a primeira ideia de canal que eu tive antes do Diário Rebelde e que nunca foi ao ar. Vocês nunca vão ver esse piloto, jamais, mas o conteúdo permanece atual, principalmente por ter sido uma homenagem ao David Prowse, que é o que vocês vão conferir agora. Uma série de atores diferentes deram vida a Darth Vader. Hayden Christensen no episódio 3, James Earl Jones como a voz do Vader em todas as suas aparições em live action. Sebastian Shaw fez o Anakin Vader do final do episódio 6, O Retorno de Jedi. Temos também Bob Anderson, que foi o coreógrafo das lutas como Darth Vader no episódio 5 e no episódio 6. E em Rogue One, Spencer Wilding e Daniel Naprose fizeram o corpo de Vader também, tanto naquela icônica cena do corredor, quanto nos momentos que ele está conversando com o diretor Krennic. Por isso, para alguns fãs pode ficar até um pouco desse mistério de quem é mesmo David Prowse, quem é esse ator que deu vida a Darth Vader, os seus movimentos, os seus trejeitos, lá na trilogia original nos episódios 4, 5 e 6. David Prowse nasceu na Inglaterra, é de Londres e ficou conhecido por ser um grande, e eu digo grande mesmo, fisiculturista. Ele ganhava a vida como atleta, exibindo a sua grande altura e o seu corpo bombado, até que ele decidiu entrar para o ramo de Hollywood, para as atuações. Antes de chegar a Hollywood, ele fez alguns pequenos papéis lá na Grã-Bretanha, Por exemplo, ele fez o Green Cross Roadman. Esse papel, segundo o próprio David Prowse, foi o maior da sua carreira, se equiparando até com Star Wars. Foi uma campanha que ele fez para a segurança de pedestres do governo britânico, especialmente focada em crianças. Havia uma taxa muito alta de morte de crianças em acidentes de trânsito, ao não atravessar a faixa de pedestres lá na Grã-Bretanha. E com essa campanha, David se orgulha de ter reduzido a taxa de mortalidade dessas crianças de 40 mil para 20 mil ao ano. Foram 14 anos em que ele deu a vida a esse personagem, desde 1976, e para ele foi o trabalho mais gratificante de sua vida. Ele ganhou até uma medalha por esse trabalho, olha só. No ramo do cinema, ele ficou conhecido por fazer o papel dos monstros, por ser o corpo dos monstros, Ele fez o papel, por exemplo, de Frankenstein, e em Doctor Who, na série britânica Doctor Who, ele apareceu como um minotauro. Tanto é que em uma das poucas ocasiões que a gente consegue vê-lo de cara limpa no cinema foi no filme Laranja Mecânica, e foi essa participação que chamou a atenção de George Lucas. A sua altura e porte físico chamaram a atenção do diretor, que estava procurando atores para fazerem os papéis de Chewbacca e Darth Vader. Então David Prowse foi convidado para fazer o teste. Só que aí que tá, nem teste direito ele fez. Perguntaram para ele que papel ele queria fazer, se ele queria fazer o Chewie ou se ele queria fazer o Vader, Explicaram os dois papéis para ele, ele pensou um pouquinho e escolheu fazer Darth Vader. Quando perguntado sobre por que ele escolheu fazer o Vader, ele disse numa entrevista da BBC que foi porque, na opinião dele, o vilão sempre será lembrado. E ele tinha razão com isso. Apesar do Chewie também ser um personagem super marcante em Star Wars, e foi interpretado pelo falecido também Peter Mayhew, Darth Vader marcou uma geração inteira com o seu porte, com a sua roupa preta, com toda a sua finta de vilão, a sua respiração, e isso também está alinhado com a voz do Vader, que não é feita pelo David Prowse. Como eu falei no início do vídeo, quem faz a voz de Darth Vader é o James Earl Jones.
e isso provocou um pouco de incômodo no Prowse. Quando ele fez as filmagens do episódio 4, Uma Nova Esperança, ele mesmo gravou todos os diálogos que o Vader falava lá no filme, né? Ao vivaço, com a voz abafada pela máscara. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. A questão toda é que o George Lucas falou pra ele que esses diálogos seriam regravados posteriormente. David Prowse ficou na dele e pensou que ele ia regravar essa voz. Só que não. Por causa de seu sotaque, a voz abafada pela máscara e ter que levar Prowse da Inglaterra para os Estados Unidos para ter que gravar esses diálogos, foi muito mais barato e muito mais fácil arranjar outro ator que pudesse gravar os diálogos e trazer toda essa presença da voz de Vader que George Lucas queria. E assim foi contratado James Earl Jones, o Mufasa também de Rei Leão, para fazer a voz icônica de Darth Vader. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away. Durante sua vida, David Prowse foi envolvido em várias polêmicas relacionadas a Star Wars, algo que com certeza contribuiu para a sua relação ser gradativamente minada com a Lucasfilm e com George Lucas. Uma dessas polêmicas foi uma espécie de vazamento que ele deu para a imprensa, onde ele fala em uma entrevista para um jornal em 1979 que seria incrível se Darth Vader fosse pai de Luke Skywalker. Nessa entrevista aí, que ficou despercebida por anos, ele fala isso, que o Vader poderia ser pai do Luke. E aí tem gente até que chega a especular que a ideia toda do Vader ser pai de Luke veio do Prowse, veio dessa entrevista aí. Conseguem entender porque George e a Lucasfilm começaram a ficar com o ranço do coitado? E não apenas isso, ele também ficou conhecido lá nos meandros de Hollywood por dar vários vazamentos para a imprensa. Não se sabe se era sem querer, não se sabe se era de propósito, mas ele era meio fofoqueirinho assim entre a galera, então algumas coisas de Star Wars vazavam. Tanto que ele não foi consultado e ele não sabia do roteiro de episódio 5, o Império Contra-Ataca, lá na cena em que o Vader vai falar pro Luke que é o pai dele, né? Aos poucos, essa relação com a Lucasfilm e com George Lucas começou a ficar bem prejudicada. David Prowse começou até a ser excluído de eventos oficiais. Ele não foi convocado para participar de Star Wars Celebrations e nem participava dos shows da Disney, dando autógrafos ou das carreatas, né, do Walt Disney World. Eu não sei quem é culpado nessa história, eu não sei como isso aconteceu, ninguém sabe, e segundo entrevistas, nem o próprio David Prowse sabe efetivamente o que foi que aconteceu. Segundo ele não fez nada demais e foi excluído mesmo. Mas uma coisa é certa, os dois lados perdem com isso, e os fãs, principalmente, perdem ainda mais, por terem um ídolo excluído de eventos oficiais e também por terem toda essa picuinha, né, entre Lucasfilm, entre David Prowse, que poderia ter sido resolvida, sei lá, facilmente com um telefonema. Mas não foi isso que deixou David Prowse de fora do estrelato. Apesar dele ter feito pequenos papéis e ter ficado mesmo mais conhecido pelo papel de Darth Vader, ele conseguiu seu sustento através de autógrafos e suas presenças em outras convenções, além de Celebration, Disney, etc. Vários eventos grandes, tanto na Inglaterra quanto no resto do mundo, em que ele participou, foi convidado e pôde dar palestras, pôde dar entrevistas, pôde vender os seus autógrafos, assim como num site oficial dele, onde ele vendia esses autógrafos para quem quisesse comprar pela internet. David Prowse conquistou o carinho dos fãs. David Prowse era sim Darth Vader, como ele gostava de falar. Ele era um grande, literalmente, ator que deu a vida ao vilão mais famoso da galáxia e que está marcando os nossos corações com a sua partida. 2020 está sendo um ano muito difícil pra gente, pra todo mundo. A gente está tendo que lidar com perdas, com muita gente indo embora, né, dessa nossa existência. E é muito difícil aguentar isso pra todo mundo. Agora os fãs de Star Wars choram com mais uma perda. Choram com mais um membro do elenco principal que nos deixa e que vai definitivamente fazer falta pra gente, né? O Vader conquistou gerações. O Vader tem muitos fãs, Vader é o ícone de Star Wars até hoje, não importa a trilogia sequel, trilogia prequel, não importa Clone Wars, Rebels, The Mandalorian, o Vader é o símbolo de Star Wars, a gente não pode negar isso. E ter a pessoa que trouxe o Vader à vida indo embora, realmente é uma perda muito grande para nós fãs, e eu espero que ele esteja num lugar melhor sim, conquistando galáxias, conquistando muitos mundos e descansando em paz. E esse vídeo é especial para agradecer, David Prowse, a tudo que você fez no universo Star Wars, por nós fãs, ao seu trabalho também lá no governo da Inglaterra com o Green Cross, quase não sai, Green Cross Road Man, né? Onde você marcou
Gerações também de pequenas crianças que escaparam da morte por conta de acidentes de trânsito. Olha só, uma coisa que parece tão pequena, né? Uma atuação que parece tão pequena assim de comercial e que fez uma diferença tão grande onde ele morava. Eu acho que é assim que a gente tem que levar o David Prowse em nossos corações. É essa lembrança desse ator, dessa pessoa que se vai, mas que deixa um legado muito grande para nós, fãs de Star Wars. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo do Diário Rebelde. Não se esqueça, se você chegou agora, de se inscrever no canal, ative o sininho Jedi para receber as notificações da força e deixe seu like também. Vamos fazer com que essa homenagem ao David Prowse chegue a mais fãs aqui no YouTube. Eu conto com você, deixe sua homenagem também aqui nos comentários, fale o seu momento preferido com Darth Vader. E vamos juntos homenagear David Prowse, vamos homenagear Darth Vader em pessoa. Que a força esteja com você e até o próximo vídeo.